A Márcia, ela pediu, ela orou, né? O Senhor colocou esse projeto no coração dela e o Senhor proporcionou pessoas para estar ofertando para a produção desse livro. Você vê que é um livro muito bem produzido, né? De qualidade. E assim ele será distribuído gratuitamente para todas as crianças das células a partir do mês de setembro, onde nós iremos dar início ao projeto. Mas foram 100 mil livros traduzidos em 5 idiomas, né? Até a tradução foi oferta, né? Os irmãos ofertaram as traduções. E hoje nós estaremos dando início ao lançamento deste livro e ao início do nosso projeto. Amanhã nós teremos uma capacitação para todas as líderes de criança, né? Explicando como vai acontecer o projeto. Mas hoje nós iremos consagrar, nós iremos orar ao Senhor, abençoando, né, para que todo esse projeto, que é um projeto que envolve toda a igreja, não é só um projeto da Rede Radicais Kids, mas é um projeto da igreja, né? Todos os irmãos vão orar. Você contribuiu com isso aqui através da sua oferta, né? E nós estaremos juntos, engajados, porque o nosso alvo é o quê? Evangelizar 300 mil crianças até o ano que vem, até o mês de junho de 2021. Amém? Você crê que isso é possível? Amém. Nós estamos então neste caminho. Então o pastor Otoniel vai estar orando agora conosco, abençoando esse projeto, consagrando esse livro ao Senhor, crendo que ele chegará à vida de muitas crianças. Se você tem filho, você vai ver o seu filho usando esse livro. Esse livro ele vai ser usado para evangelizar outras crianças, outras pessoas. Então a sua criança ela vai ser instruída ali na célula para que esse projeto seja eficaz. Amém? Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Estenda as mãos para cá, abençoando. Declaro que cada criança que receber esse livro, ela será salva, será transformada e as suas famílias também serão alcançadas no nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta iniciativa que o Senhor nos concede participar. Obrigado pela vida da pastora Márcia, juntamente com o pastor Aloísio, juntamente com todo este ministério, a Igreja Videira, em todo o Brasil e no mundo. Pai, nós declaramos que milhares e milhares de crianças serão alcançadas pelo Senhor. Declaramos que ao receberem, ó Deus, este livro, elas serão marcadas, impactadas, transformadas, serão salvas pelo poder da Tua palavra. Declaramos que não somente elas, mas os seus pais, suas mães, seus irmãos, seus primos, cada vida será alcançada, porque este é o desejo do teu coração, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Hoje nós seremos ministrados, né, pela pastora de crianças, e eu creio que vai ser um marco na sua vida, no nome de Jesus. Então eu gostaria que você, mais uma vez, se colocasse de pé e declarasse, né, que através dessa grande pastora, obreira Micheli, você vai ser marcado, você vai ser impactado e o evangelho será levado de cidade em cidade no nome de Jesus. Amém? Pai querido, muito obrigado. Declaramos sobre a vida da tua filha, Pai. Declaramos o quanto ela é amada e favorecida, que o Senhor fluirá através de sua boca, trazendo palavras que revelam, que expressam o teu amor a cada um de nós, inclusive cada criança, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Que responsabilidade, hein, irmãos? É um prazer muito grande para mim, é uma honra, né, poder ministrar essa palavra, mas eu não poderia deixar de estar aqui hoje, né, dando início a esse projeto, né, que será uma grande bênção para as nossas vidas, para a vida das nossas crianças. Você crê nisso? Eu creio que o Senhor vai falar profundamente ao nosso coração nessa noite, né, porque o Senhor, Ele primeiro, essa palavra nasceu no coração dEle, e ela falou muito ao meu coração, e eu creio que ela vai falar com você também, amém? Então que você esteja com o seu coração aberto para ouvir, para receber essa semente poderosa que será semeada aqui hoje, da parte de Deus para as nossas vidas.
porque essa palavra, além de ser bíblica, ela é uma palavra atual, é algo oportuno. O Senhor, Ele tem no seu coração um desejo grande de que essa palavra venha frutificar. O Senhor tem um desejo pelas nações. O tema dessa palavra é levando o evangelho de cidade em cidade. Mas nós não estamos falando aqui do físico da cidade, né? Da infraestrutura da cidade. Nós estamos falando de levar o evangelho às vidas, às almas, às pessoas, de um a um, às nações, para que nós possamos conquistar essas almas para o Senhor Jesus, amém? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu gostaria que você abrisse comigo a Bíblia em Isaías, no capítulo 54, versículo 3. No livro de Isaías fala o seguinte, a palavra do Senhor: a tua posteridade, Isaías 54, versículo 3. Tem que ser bem rapidinho, porque nós temos pouquíssimo tempo, né? Eu já estou tensa com esse negócio desse tempo. É muito pouco tempo. Porque a tua posteridade, é só uma parte do versículo, possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Né? Esse pequeno trecho desse versículo fala de nações, fala de cidades, né? Fala de lugares. A promessa de Deus para nós como igreja é possuir o quê? As nações. Possuir as nações, conquistando o quê? As cidades para Cristo. Quando o Senhor fala de possuir as nações, isso é um termo profético. Isso fala de conquista. Isso fala de conquistar. Conquistar as cidades, conquistar as almas, né? E quando a gente fala das cidades assoladas mencionadas nesse texto, fala sobre o quê? Sobre destruição, sobre miséria, sobre morte, sobre um mundo que está sem Deus. E é o que nós podemos ver hoje, né? Tão atual essa situação. O mundo está destruído, o mundo está assolado, as cidades estão assoladas. Há um ambiente de destruição, de miséria, de morte, de necessidade espiritual que está muito presente no mundo hoje. Mas não é essa a vontade de Deus para o mundo, não é mesmo? A vontade do Senhor para esse mundo é que a nossa realidade como igreja esteja lá fora, na vida dessas pessoas, porque nós somos luz. O Senhor nos estabeleceu como luz no mundo, para levar para esse ambiente de trevas, esse ambiente de morte, esse ambiente de destruição, para levar para cidades assoladas essa luz, onde o Senhor vai resplandecer e vai fazer reinar sobre essa terra a vida de Deus, não é mesmo? Então o momento hoje é oportuno para nós podermos pregar o evangelho. É um momento oportuno para nós podermos levar essa palavra, levar essa verdade, essa graça, o evangelho da graça para este mundo, não é mesmo? E o Senhor tem nos dado as ferramentas necessárias para isso, para levar o evangelho a todas as cidades, a todas as nações, mas de maneira eficiente. Não é levar de qualquer maneira, não é falar por falar, é falar com eficácia, de maneira eficiente. Mas aí às vezes você me pergunta assim: mas por que este é o tempo oportuno? No meio desse caos que nós estamos vivendo, não estamos podendo nem fazer culto direito, tem que ser tudo tão corrido, eu tenho que vir de máscara, eu não posso trazer as pessoas que são do grupo de risco. Por que é tão... Esse é o tempo oportuno. E eu te pergunto então, se não é esse tempo, qual é o tempo? Se não é hoje, é quando então? E aí você fala assim: mas por que tem que ser eu? Porque tem tanta gente aí, tanta gente para pregar o evangelho, a internet está aí, a TV, tantos pastores fazendo lives, tantos cultos aí online. Por que eu? E se não for eu, quem será? Se não for você, quem vai? Né? A nossa pergunta hoje é essa. Mas o Senhor, Ele tem as estratégias. Como que nós vamos fazer isso? O Senhor, Ele nos dá a estratégia. O Senhor, quando Ele nos dá uma missão, Ele nos dá também a estratégia para realizar aquela missão. Ele não fala assim: vai lá e faz de qualquer maneira. Ele nos dá as direções, Ele nos dá o material, Ele nos dá o método. Quando o Senhor fez a promessa para Abraão de que ele teria um filho, Ele deu também o método. Ele foi bem específico.
em como aconteceria aquilo. O Senhor não aceitou o plano de Sara. Ele foi específico: vai ser assim, você terá um filho assim. E é assim conosco também. Quando o Senhor ele nos dá uma missão, Ele também nos dá o método, a estratégia, as direções da parte dele, para que seja realmente eficaz. Então, quando nós falamos sobre esse evangelismo de 300 mil crianças, sobre esse projeto que nasceu no coração de Deus, e a pastora Márcia abraçou, isso é só o início daquilo que o Senhor vai fazer, porque o nosso alvo é conquistar cidades. E quando eu penso no tamanho de Divinópolis, eu penso assim, cidade de mais de 100 mil habitantes, 200 mil, não sei. E eu penso: Senhor, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conquistar essa cidade tão grande? Nós podemos conquistar sim, porque o Senhor ele nos deu estratégias. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Nós vamos identificar então essas estratégias. Quando eu falo de cidade em cidade, o termo de cidade em cidade ele é usado na Bíblia em várias formas, várias vezes, em vários momentos, né? Tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E nós podemos testemunhar que essa tem sido uma experiência nossa. Porque a Igreja Videira ela nasceu onde? Lá em Goiânia, em 1999. Era apenas um prédio, apenas uma igreja. Uma casa. Na verdade, ela nasceu numa garagem, né? E aí, hoje, depois foi expandindo, né, para o estado de Goiás, e depois foi expandindo pelas capitais, né? O alvo era ter uma videira em cada capital, e aí tem uma videira em cada capital, e hoje tem nos interiores dos estados, e hoje tem todos os continentes tem uma videira. Ou seja, de cidade em cidade, aos poucos foi expandindo. E onde tem uma igreja local, tem um povo, tem almas, tem vidas sendo transformadas, tem pessoas sendo restauradas. É de cidade em cidade. Essa é uma estratégia divina do Senhor, é uma estratégia eficaz, né? Nós estamos vivendo isso. Como que essa estratégia, nós vamos ver hoje como que essa estratégia que é descrita várias vezes na Bíblia, em momentos tão distintos, ela é tão eficaz, né? Nós temos o exemplo da nação de Israel, lá em 1 Samuel, no capítulo 5, no versículo 8, 1 Samuel capítulo 5, versículo 8, a palavra do Senhor fala assim: seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade. A arca de Deus, a arca da aliança naquela época representava o quê? A presença de Deus. E onde ela estava, ali estava também a presença de Deus. E a palavra fala: seja levada a arca de Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade. E hoje, então naquela época eles levavam o que? A arca, que representava a presença do Senhor. E hoje Deus habita onde? Dentro de nós. O Senhor habita dentro de nós. Então, para que eu leve a presença de Deus de cidade em cidade, eu preciso o quê? Do Senhor habitando dentro de mim, dentro de você e dentro das pessoas que moram naquela cidade. O alvo do Senhor é o quê? Ter casa, ser casa, né? Ter um ambiente para morar, que as pessoas sejam casa de Deus, para habitar nelas. E para que essa presença esteja na cidade, então, o Senhor precisa habitar nessas pessoas. Mas para que o Senhor habite nessas pessoas, alguém precisa apresentar o Senhor para elas. Elas precisam confessar o Senhor, elas precisam receber o Senhor. No caso de Israel, a promessa de Deus é a conquista da terra de Canaã, né? O Senhor prometeu o quê? Que eles iriam conquistar a terra prometida, que era Canaã. E aí eles iriam ver, e aquela terra que mana leite e mel. E essa conquista se deu através das cidades.
de cidade em cidade. E da mesma maneira aconteceu também a distribuição das cidades depois da conquista. O Senhor distribuiu uma a uma, mas para isso precisou o quê? A presença de Deus estar naquele lugar. E hoje a presença de Deus está nas pessoas, está em mim e em você. E para que essa cidade seja conquistada, para que a igreja local tenha um papel cumprido nesse lugar, nós precisamos o quê? De pregar o evangelho para as pessoas, para que elas sejam também casa de Deus. No livro de Josué, no capítulo 11, é um texto muito extenso que também fala sobre isso. Que o Senhor ele distribuiu as terras. Eu não vou ler o capítulo todo, que na verdade é do capítulo 11 até o capítulo 24 que conta sobre essa distribuição. Mas eu vou ler alguns textos específicos que falam o seguinte: a distribuição da herança aos filhos de Israel. Fala o seguinte: assim tomou Josué toda essa terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos. Josué no capítulo 13 fala assim: esta é a herança dos filhos de Ruben, cidades com suas aldeias. A herança dos filhos de Gade, 60 cidades. A tribo de Benjamim, ao todo 14 cidades. A herança dos filhos de Zebulon, 16 cidades, com suas aldeias. A cidade dos levitas foram ao todo 48 cidades. A Bíblia faz questão de relatar em detalhes a herança de Israel através da posse de cidades. Porque isso nos fala da expansão de quê? Do reino de Deus. Isso nos fala da expansão do reino de Deus nas cidades. Então essa cidade que o Senhor te deu hoje para ser conquistada, que hoje aqui é Divinópolis, é a sua herança. É onde você vai reinar. E é onde o reino de Deus será estabelecido. Você não está em Divinópolis por acaso. Você não caiu de paraquedas aqui. O Senhor te plantou aqui. O Senhor tem um propósito para a sua vida aqui. O Senhor quer te dar essa cidade por herança. Então eu quero dizer para você hoje, eu quero te desafiar a não maldizer essa cidade, a não amaldiçoar essa cidade, a não dizer que essa cidade é maldita, que essa cidade é miserável, que essa cidade está falida, a não amaldiçoar os governantes dessa cidade. Eu quero te desafiar a abençoar a terra que o Senhor te deu por herança. Você vai começar a declarar palavras de bênção sobre essa cidade, porque essa é a cidade que o Senhor te deu por herança. Essa é a herança do Senhor para a sua vida, que você vai conquistar. Sabe por quê? Porque é aqui que você vai reinar com o Senhor sobre essa cidade. E o Senhor te dá estratégias específicas para fazer isso. Se o Senhor te trouxe aqui hoje, se o Senhor está te fazendo ouvir essa palavra onde você estiver, é porque o Senhor tem um propósito na sua vida através dela. Amém? Comece a falar bem dessa cidade, comece a declarar que ela é a sua herança. E com o ministério de Jesus também não foi diferente do povo de Israel. O ministério de Jesus, em Lucas, no capítulo 8, nós vemos o seguinte, Lucas 8:40. Lucas capítulo 8, versículo 40, fala o seguinte: não foi só no Velho Testamento que isso aconteceu, né? No Novo Testamento também. A palavra do Senhor fala: andava Jesus de cidade em cidade. Fala comigo, de cidade em cidade. A estratégia não mudou. A estratégia continua a mesma. Lá o povo de Israel levava a presença do Senhor de cidade em cidade. E o Senhor Jesus também andava de cidade em cidade pregando o evangelho. Ele pregava aqui, fazia milagres. Depois ele ia para outra, fazia milagres. Ele ia para outra e conquistava, fazia milagres, e pregava, e falava, e ensinava. A
a estratégia não mudou. Será por quê? Porque ela realmente funciona, porque ela realmente é eficaz, porque através dessa estratégia de cidade em cidade, o reino de Deus é estabelecido, o Senhor se torna conhecido e Ele continua sendo muito eficaz. Jesus, quando Ele veio, Ele não mudou essa estratégia. Jesus, então, Ele é um modelo para nós. Jesus é modelo para a sua vida? Você se espelha em Jesus? Você pensa assim, como será que Jesus faria no meu lugar? Como será que Jesus faria no lugar se Ele estivesse aqui nessa célula? Como será que Jesus faria se Ele estivesse no meu trabalho? Como Ele agiria? Dependendo da situação que acontece lá no seu trabalho, às vezes você fica tão nervoso, ou você fica tão angustiado, e aí você pensa, como o Senhor agiria no meu lugar? Jesus, Ele é modelo para nós, Ele é exemplo. Por quê? Porque tudo que Ele fez funcionou muito bem. Tudo que Ele fez, o quê? Perfeito. Então nós precisamos nos espelhar. E esse modelo de tudo, essa expansão das cidades, essa conquista das cidades, também foi uma estratégia usada por Ele. E nós não podemos desprezar. Por quê? Porque Ele abria a igreja, porque Ele pregava, porque Ele fazia milagres, porque Ele ministrava de cidade em cidade. Ele levava, e é algo poderoso. Então, quando a igreja é estabelecida numa cidade, é algo poderoso que acontece. Aleluia. A igreja local, quando ela está numa cidade, quando ela é estabelecida num lugar, né? A igreja aqui em Divinópolis, a igreja aqui em Itaúna, a igreja em Cajuru, a igreja em Arcos, a igreja em Belo Horizonte, ela tem um poder muito grande. Por quê? Porque através da vida da igreja, através das pessoas que estão aqui, as cidades serão conquistadas. Nós levaremos o evangelho da graça. Nós não levaremos palavras vãs, nós levaremos palavras de vida, palavras que transformarão vidas. Quantas e quantas pessoas estão passando por momentos tão terríveis hoje? Momentos de desespero, momentos de tensão, enfermidades, desemprego, miséria, fome. E nós, como igreja, temos esse papel de levar o evangelho, a verdade, a vida, a luz para essas pessoas que estão necessitando, que estão com fome. E o que nós temos feito? O que você tem feito nesse tempo? O que você tem feito da sua vida neste tempo oportuno que o Senhor tem nos dado para levar o evangelho de cidade em cidade? Você tem ficado na sua casa? Você tem ficado no celular, assistindo Netflix, aprendendo receitas novas na internet? O que você tem feito? O que nós temos feito para levar o evangelho? Um outro exemplo que nós podemos ver foi lá na igreja de Atos, na igreja primitiva. Essa estratégia também funcionou. Lá em Atos, no capítulo 8, no versículo 40... Atos 8:40 fala assim: mas Filipe, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. O modelo de igreja primitiva, da igreja primitiva de Atos, onde eles se reuniam de casa em casa, no partir do pão e nas comunhões, é o nosso modelo atual de igreja. A igreja em células. E ali fala que ele andava o quê? Evangelizava de cidade em cidade. Ele evangelizava de cidade em cidade. Por quê? Porque esse era o instrumento que ele tinha na época. Ele andava de cidade em cidade. Hoje nós temos vários instrumentos modernos para fazer isso. Nós temos internet, televisão, rádio, Instagram, o TikTok. O João falou que ia fazer uma live no TikTok. Eu falei, gente, tem tantas ferramentas, tantos instrumentos que o Senhor nos deu, Mas essa estratégia é uma estratégia eficiente. Através de todos esses instrumentos, através de todas essas ferramentas que o Senhor tem nos dado, nós podemos alcançar as nações. Mas a melhor
estratégia ainda é a igreja local, ainda é a célula, ainda é no partir do pão, nas comunhões, de casa em casa, todos os dias com os irmãos, ainda é pregando o evangelho, falando a verdade da graça de Deus para as pessoas. Além de tudo isso que o Senhor nos deu, que é muito válido, nós temos que usar mesmo, mas nós também temos que falar. Nós temos que pregar, nós temos que evangelizar, nós temos que fazer células, nós temos que reunir nos cultos, nós temos que reunir nas casas, nós temos que fazer encontros, temos que fazer impactos. Nós precisamos estar pregando o evangelho, evangelizando, porque o apóstolo Paulo, ele fazia isso. O apóstolo Paulo, ele escrevia cartas específicas para quem? Para as igrejas, nas cidades. Igreja em Coríntios, igreja em Roma, igreja na Galácia. Ele escrevia as cartas específicas, e nós podemos ter ele como exemplo para a nossa vida. O propósito de Deus hoje é que nós preguemos o evangelho de cidade em cidade, fazendo discípulos. A palavra de Deus fala lá em Atos 14, 21: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Então eles iam ali, pregavam, ministravam e iam para as suas cidades. E é isso que o Senhor nos trouxe aqui para fazer. É por isso que o Senhor nos trouxe até aqui, não é mesmo? Porque há uma recompensa em tudo isso. Há uma recompensa em pregar o evangelho. Há uma recompensa em evangelizar. Sabe por quê? Você vai reinar. Você vai reinar. Olha o que a palavra do Senhor fala lá em Lucas, no capítulo 19, versículo 17. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Pode ser apenas uma simbologia quando ele fala 10 cidades, mas ele quis dizer que você vai reinar, que você vai ter uma recompensa, porque você foi fiel no pouco, naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Aleluia. E o Senhor nos chamou aqui hoje, nos plantou aqui como igreja em Divinópolis, não foi à toa. Nos chamou aqui para ministrar, para pregar o evangelho, para levar essa verdade para as pessoas, porque Ele tem uma recompensa para nós, e nós vamos reinar sobre tudo isso. Amém? Nós vamos reinar em vida. A verdade é essa, que com certeza nós vamos reinar sobre as cidades e sobre as nações. Então, comece a olhar a sua cidade com os olhos bons. Comece a abençoar essa cidade. Comece a abençoar a sua célula, seu bairro, sua casa, seus vizinhos. Sabe por quê? Porque você vai ter testemunho para contar. Lá na frente você vai falar assim: minha casa eu fui anfitrião. Minha casa recebeu uma célula, e através daquela célula pessoas se converteram. Eu fui líder de célula, e eu ministrei na vida desse povo. Eu convidei pessoas para ir no encontro. Eu ministrei no encontro. Eu ministrei no cursão. Eu preguei o evangelho. Eu falei da verdade, da graça para essas pessoas. Você vai ter testemunho para contar. Então abençoe a sua cidade, pois ela é a sua herança. Amém? Comece a declarar a partir de hoje palavras de bênção sobre Divinópolis, palavras de bênção sobre o seu bairro, sobre a sua vizinhança, sobre o seu pastor, sobre o seu líder, sobre o seu anfitrião. Declare vida de Deus, que da sua boca saia palavras de bênçãos. Amém? E uma segunda estratégia que o Senhor nos dá, além de levar o evangelho de cidade em cidade, existe uma estratégia que ainda é muito eficaz, que as duas ali juntinhas funcionam muito bem, que é o evangelismo pessoal. Quando nós falamos de cidade em cidade e a gente pensa o tamanho da cidade, como eu falei, né, Divinópolis tem quantos habitantes, amor? 200 mil? 250 mil habitantes. Você pensa, mas como que eu vou pregar? Nós aqui hoje, se a gente for falar assim, não, cada um aqui vai pregar para um grupo, nós vamos dividir 250 mil para esse número de pessoas que está aqui hoje. Você pensa, você fica louco, né? Mas existe uma estratégia que é o evangelismo pessoal. Quantas pessoas, né, eu posso perguntar aqui,
foram evangelizadas por alguém, assim, ó, individualmente. Alguém falou de Jesus para você um dia. Alguém te convidou para ir numa célula. Alguém te convidou para ir num encontro. Alguém te convidou para ir num culto. Alguém falou de Jesus para você. E hoje você está aqui. Foi ali, ó, olho no olho. Não é mesmo? Foi, né, cara a cara. Não foi por live não, né? Foi olho no olho. Esse evangelismo pessoal funciona. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas conhecem o Senhor através da sua vida. Marcos 16, capítulo 16, versículo 15, fala isso. É uma ordem, né, que o Senhor nos dá. Olha o que o Senhor fala. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fala, a toda criatura. Não é só para os velhos, não é só para os adultos, não é só para os jovens, é também para as crianças, para os anciãos, para as viúvas, é para todos. Então essa segunda maneira bíblica, está na Bíblia, ide, pregai o evangelho. Às vezes nós gastamos o nosso tempo falando tão formalmente de teologia, falando tantas palavras difíceis, mas a verdade do evangelho, ela é simples, ela é muito simples e ela é eficaz. Quando você fala a palavra de maneira eficaz, as pessoas recebem o Senhor, às vezes por um telefonema. Às vezes a pessoa está precisando de uma ligação, de uma mensagem, de um áudio naquele momento, e ela recebe o Senhor Jesus, né? A palavra de Deus, ela é muito eficaz quando ela é falada de maneira verdadeira, pura, simples. O que está ali, o evangelho é simples. Não vamos complicar as coisas não é mesmo? O termo usado no evangelho de Marcos, toda criatura, significa individualmente no original. Nós precisamos falar. Essa não é a única maneira, mas ela é a maneira mais eficaz. Através de pesquisas de confiança, né? Por institutos de confiança. Já está comprovado que o evangelismo pessoal, individual, um a um, é o que mais funciona, é o que mais tem trazido pessoas para o Senhor. É através dele que as pessoas têm se convertido, né, de maneira tão plena. A nossa experiência como igreja fala isso, que às vezes a gente faz encontro, a gente realiza encontros grandes, conferências grandes, né? Mas alguém convidou aquela pessoa para ir no encontro, individualmente. Alguém ligou para aquela pessoa convidando ela para ir para o encontro, ou encontrou ela na rua, no seu trabalho. Então isso comprova que funciona, é uma estratégia que funciona, o evangelismo pessoal, não é mesmo? Nós temos testemunho disso. Se nós queremos realizar um evangelismo eficiente, não basta ter a estratégia de ir em cidade em cidade. Nós precisamos também pregar o evangelho para todas as pessoas que nos cercam, para todas as pessoas na prática, né? E tem uma palavra, tem um texto que está lá em 2 Reis 4, do 1 ao 36. Então eu vou ler ele de forma resumida. Conta uma história muito interessante, que testemunha sobre isso que eu estou falando. Eu vou ler para você. Fala assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto, quando ele vier à nossa casa, retirar-se por ali. Um dia, vindo ele, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: que se há de fazer por ela?
Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Então disse Eliseu: chama. Disse-lhe o profeta então: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás a um filho. Então concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado. Tendo crescido o menino, saiu com seu pai e disse: ai, a minha cabeça! Então o pai levou a sua mãe, e ele morreu. Chegando ela ao homem de Deus, disse: pedi eu para o meu senhor algum filho? Não. Então ele se levantou e a seguiu. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca, fala, boca sobre a boca, boca sobre a boca, e os seus olhos sobre os olhos dele, fala, olhos sobre os olhos, e as suas mãos sobre a mão dele, mão sobre a mão, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto, uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a sunamita e lhe disse: toma o teu filho. Que história poderosa, né? Glorioso ver o que o Senhor fez através da vida daquele homem, daquele profeta, né? Na Bíblia, a ressurreição, ela aponta para a vida, o milagre da vida, não é mesmo? Aquela criança, ela estava morta e ela o quê? Ressuscitou. O milagre da salvação, ela foi o quê? Salva da morte, não é mesmo? Quando nós falamos de ressurreição, nós lembramos da salvação. A Bíblia afirma que nós outrora éramos o quê? Mortos. Estávamos mortos, cheios de pecados, e hoje nós estamos vivos. Hoje nós temos a vida de Deus em nós, porque hoje nós somos salvos. Nós temos a salvação. Nós somos salvos. E aquela criança, ela estava o quê? Ela estava morta. E eu fui salvo quando eu recebi o Senhor Jesus dentro de mim. A vida foi colocada naquela criança novamente. A experiência do batismo, quando nós batizamos, nós testemunhamos que nós morremos para o mundo e nós nascemos em Cristo. Não é verdade? Nós testemunhamos para as pessoas que nós nascemos em Cristo, que nós somos novas criaturas, que nós ressuscitamos para Ele. Por isso esse milagre da ressurreição aponta por uma estratégia eficiente de evangelismo. E aquele profeta, né? A primeira coisa que o texto relata, que esse profeta, ele foi na cidade de Sunem. Isso fala o quê? Que isso faz parte do evangelismo que nós falamos no início, de cidade em cidade. Ele não estava parado num lugar só. Ele foi até aquela cidade, ele ia até lá às vezes. Tanto que a mulher falou: vou construir um quarto aqui, porque quando esse homem de Deus vier, ele vai ficar aqui na nossa casa. E foi isso que ela fez. E através dele, a salvação entrou naquela casa. O milagre aconteceu. O primeiro milagre foi que ela teve um filho, ela não tinha. E o segundo foi a ressurreição daquele filho, né? Então aqui Deus nos fala que aquela estratégia de cidade em cidade, ela funciona, mas é do evangelismo pessoal. Boca na boca, olhos nos olhos, mão na mão, funciona, né? Aponta para essa maneira eficiente de evangelizar. E o primeiro ponto desse texto que eu quero falar é sobre isso, sobre a boca na boca. Boca na boca nos fala de quê? Nos fala da palavra. Né? Essa expressão que foi usada ali na hora que o profeta deitou sobre o menino, ele estava liberando o que? Vida. E o evangelho de Deus é o que? Vida. E quando eu prego o evangelho, eu estou liberando o que? Vida para as pessoas que estão mortas,
que estão sem Cristo. Então essa expressão boca na boca, ela nos fala de liberar vida para essas pessoas que estão mortas. Quantas pessoas que estão ao seu redor, que estão necessitando dessa palavra de vida, que estão sedentas por essa palavra de vida, que estão mortas espiritualmente, pessoas que estão a ponto de tirar a própria vida. E às vezes nós estamos o quê? Com a nossa boca fechada. Mas através da nossa boca nós podemos liberar vida na vida dessas pessoas. Nós podemos liberar uma vida que vai fluir em abundância através da vida delas. Olha aqui, a palavra do Senhor fala lá em Efésios 6,19 assim, ó: para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Essa expressão abrir a minha boca no original fala do ato de falar. Paulo está falando sobre um falar afiado, falar com intrepidez. Paulo sabia o Evangelho, Paulo já conhecia o plano de salvação, mas ele pediu ao Senhor para que ele afiasse, para que ele falasse com intrepidez, para que ele falasse com eficiência, para que quando ele falasse a vida de Deus viesse sobre aquelas pessoas. E é isso que nós precisamos pedir para o Senhor. Me dê ousadia, me dê intrepidez, para que quando eu abrir a minha boca, as pessoas recebam a vida que habita em mim. Aleluia. A vida de ressurreição, para que eu libere esse evangelho sobre essas pessoas. Não é mesmo? Muitas das vezes, como eu já falei, nós estamos procurando palavras bonitas. Nós estamos estudando teologia, escatologia e diversas outras coisas, preocupadas com as palavras, com as expressões, com a forma como eu vou falar, quando na verdade o Senhor quer que nós levemos a pura e simples verdade do Evangelho para as pessoas. E é muito simples, e quando essa palavra vem regada do Espírito Santo de Deus, porque não sou eu que convenço, não é você que vai convencer, não é você que vai trazer essas pessoas para o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Eu vou apenas falar, e quando eu falar, a vida de Deus vai sair da minha boca, vai entrar naquela pessoa, e ela vai sair do mundo de morte, ela vai sair de uma situação de morte, e ela vai ser trazida à vida, e a vida em abundância. E é isso que o Senhor nos fala. Nós precisamos crer na eficácia desse evangelismo pessoal. Quantas vezes nós temos vergonha? Quantas vezes nós pensamos assim: eu não quero ser indiscreto, eu não quero desrespeitar essa pessoa, eu não quero invadir a individualidade dela, cheio de respeitos humanos, não é verdade? Mas talvez aquela pessoa que ela mais deseja naquela hora é ouvir uma palavra de vida. Ela está precisando daquela palavra, não é mesmo? Quantas vezes, tem até uma história de um homem que tinha uma empregada, e ela era cristã, e essa mulher ficava cantando louvores, e ela falava do amor de Deus para aquele homem, e ele às vezes ficava implicando nela, implicava e ficava ali criticando a fé dela. Mas um dia ele testemunhou, ele precisava muito de uma palavra de vida, ele estava passando por um tempo muito difícil, e ele falou: eu preciso de uma palavra dessa mulher, mas eu critico tanto ela, como que eu vou fazer? Pois ele chegou então criticando, ele falou: eu vou chegar criticando, vamos ver o que ela vai fazer. E ele chegou criticando a fé dela, falando mal da igreja dela, né? Como muita gente aqui já sofreu. Pois naquele dia aquela mulher liberou uma palavra de vida, ele estava a ponto de tirar a própria vida, e ela orou com ele, e ele recebeu o Senhor, e ele se converteu. Talvez as pessoas chegam até você criticando a sua fé, e você fica com raiva, com ódio, com mágoa daquela pessoa, você se afasta dela, mas às vezes ela quer ouvir uma palavra de Deus da sua vida, porque ela sabe que você tem essa palavra, ela sabe que ao abrir a sua boca vai sair uma palavra de bênção. Às vezes você está na manicure, às vezes você está na depilação, às vezes você está no supermercado,
Não perca a oportunidade de evangelizar, de falar palavras simples do evangelho para essas pessoas, porque essas pessoas vão receber o Senhor, porque há poder no evangelho. Aleluia. Há poder, na verdade, né? Romanos 10:9 fala o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então tudo isso fala de quê? Da boca. Boca na boca. Fala, declara, libera a palavra, libera a vida que está dentro de você. Amém? Amém. A segunda expressão que nós lemos nessa história fala sobre olhos nos olhos. O homem deitou sobre o menino e ele colocou boca na boca, olhos nos olhos. O sentido bíblico dos olhos nos fala de quê? Revelação. De abrir os nossos olhos, de desvendar, tirar as vendas dos olhos, né? Desvendar nos fala de, a palavra do Senhor fala aqui, no Salmo 119:18: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Fala de tirar a venda, de revelar, de trazer revelação. Por isso que a nossa palavra, a nossa pregação, ela deve ser seguida também, acompanhada pela ação. Nós devemos falar e nós devemos agir, mas nós devemos crer na ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus na vida daquelas pessoas. Então eu preciso falar e crer que o Espírito Santo vai convencer, que o Espírito Santo vai agir, e essas pessoas serão tocadas e elas se converterão a Cristo. Então às vezes você pensa assim: é só um livro, é só um livreto. Meu menino vai pegar, vai ler, vai guardar na gaveta. Mas através da palavra que está aqui nesse livro, através dessa estratégia, vendas vão cair dos olhos. Amém. Haverá revelação através dessa história simples do amado coração. Você vai ouvir grandes testemunhos de pessoas que vão se converter através da palavra que está aqui, nesse livro, porque é a simples palavra do Evangelho. Não tem nada além do Evangelho do Senhor Jesus. É a verdade. E as pessoas vão ouvir as crianças e elas vão se prostrar diante do Senhor. E você será tocado, e você ouvirá testemunhos de conversão. Por quê? Porque a promessa do Senhor é que nós herdaremos essa cidade, é que nós vamos reinar sobre ela, e essa promessa vai se cumprir. Amém? Amém. A palavra do Senhor lá em Jó fala, em Jó 42:5 fala: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Já viu quando você lê um negócio, você já leu um versículo ali 300 vezes, mas quando a venda dos seus olhos cai, parece que acende uma luz. É a mesma coisa de você ler um livro no escuro. Você está ali no escuro tentando ler o livro, você está tentando, mas alguém vem com uma lanterna e aí você começa a enxergar. E isso é desvendar, isso é revelação, isso fala olhos nos olhos. Quando você prega para aquela pessoa e ela tem a revelação. Às vezes você pensa: eu não vou falar do amor de Deus para aquela pessoa, não, eu já falei tantas vezes, ela já conhece, vou falar mais não. Mas às vezes ela está esperando simplesmente você repetir. Aqui naquela história que nós lemos, não sei se você prestou atenção, mas da primeira vez que ele deitou sobre a criança ainda não se levantou. E o que ele fez? A palavra fala que ele se levantou, andou pelo quarto, de um lado para o outro. Eu creio que nessa hora ele estava o quê? Orando. Senhor, faça alguma coisa. Senhor, eu preciso de um milagre. E ele foi ali o quê? Repetiu a mesma ação. E aí a criança foi ressuscitada. E às vezes acontece isso conosco. Às vezes você prega uma vez e a pessoa não se converte. Aí você desiste. Você pensa assim: ah não, já falei do amor de Deus para ela, ela não quer.
Mas o Senhor não desistiu de nós. O Senhor não desistiu de mim, não desistiu de você. Então, insista. Aqui fala de perseverar. Que às vezes você falou, mas as vendas dos olhos daquela pessoa ainda não caiu. Vai lá e ora. Insiste. Às vezes é seu filho, seu marido, seu colega de trabalho, seus colegas de escola. Continua falando. Não desista. Persevere. Porque um dia as vendas dos olhos vão cair. E ele terá revelação. Porque através da sua vida e do poder sobrenatural do Espírito Santo, ele vai se converter ao Senhor. Amém? A palavra precisa de quê? Penetrar no coração daquela pessoa. E isso é um processo. Nem sempre as pessoas se convertem de um dia para o outro. Existem pessoas que sim, na primeira vez que você prega, ela cai de joelhos e confessa o Senhor e pronto. Mas tem pessoas que é um processo. E às vezes você está até cansado. Você fala, já preguei uma, já preguei duas, já preguei três. Mas não desista, porque o Senhor não desistiu de nós. Se o Senhor cansasse de nós e desistisse, nós não estaríamos aqui. Porque quantas vezes nós já fizemos isso? Nós já ignoramos Ele, as palavras, as direções do Senhor, não é mesmo? Mas creia, porque o milagre vai acontecer. A salvação vai entrar naquela vida, amém? E a última coisa, a última expressão daquela história, fala de mãos sobre as mãos. A Bíblia usa mãos para se referir à obra realizada de Deus, por Deus, mas também às nossas obras. Olha o que está escrito lá em Salmos, capítulo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E lá em Lucas 9,62 fala assim: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, se você pôs a mão no arado e olha, não olhe para trás, não desista, persevere, permaneça, por pior que pareçam as circunstâncias. Este é o tempo oportuno. Por pior que seja estar com essa máscara aqui, por mais frio que esteja, por pior que seja a situação dessa pandemia, isso não é nada, porque daqui a um tempo nem isso nós poderemos fazer. Por enquanto nós ainda podemos pregar, por enquanto nós ainda podemos ministrar através das redes sociais, por enquanto nós podemos vir ao prédio da igreja, mas vai chegar um tempo que nem isso nós poderemos fazer. Se você observar lá na China, nem através da internet eles podem mais fazer cultos. Eles estão sendo proibidos. É o fim dos tempos. O tempo é hoje. O dia é hoje. O tempo oportuno é agora. O nosso tempo está